lindas pessoas, que alegria estar aqui com vocês nesse instante. Eu sou Valquíria Teixeira, sou formada em Políticas Públicas e Gestão Governamental, licenciatura em Pedagogia, MBA em Liderança e Coaching na Gestão de Pessoas e Neuropsicopedagogia em Andamento. Bom, eu vivo da minha missão de vida através de 4 frentes. No campo da docência, no campo da educação, eu atuo no ensino fundamental, no ensino superior e na pós-graduação. Como escritora, eu publico em alguns periódicos, em coautoria, em alguns livros, ambos no contexto da educação, da saúde emocional e carreira. Como palestrante, eu gosto muito de dialogar nos âmbitos de desenvolvimento humano, então, tanto no âmbito da educação, no âmbito da saúde emocional, enfaticamente, são ambientes em que me encantam grandemente. Como terapeuta, sou sócia-diretora da EDH Liderança Empreendedora e também tenho uma parceria muito encantadora com a Clínica Renove Terapias, ambas funcionando, sediadas na cidade de Itaperuna, no município do Rio de Janeiro. Realizo atendimentos online e presencial. Bom, gosto muito de, através da minha missão, da minha arte, ajudar pessoas, adolescentes, jovens, adultos, idosos, a gerirem os seus processos cognitivos e emocionais. A partir da terapia, ou através dos processos de coaching, ou até mesmo através da hipnose. Bom, eu contribuo em áreas como orientação profissional, escolha de carreira, transição de carreira, desenvolvimento pessoal, planejamento de vida e tratamento de transtornos psicológicos. Nesse instante, nos próximos minutos, estarei aqui com vocês, continuarei a estar aqui com vocês para poder falar de um assunto muito significativo. Um tema cujo qual eu tenho um grande carinho, um grande apreço, porque entendo a importância deste na vida de cada um de nós. Bom, o nosso tema, para nós pensarmos, para nós refletirmos aqui, cada um aí dentro da sua realidade, das suas condições, dos seus contextos, é como desenvolver inteligência emocional. E além de conceituar e mostrar como ela pode ser desenvolvida, eu vou enfatizar nos próximos minutos aspectos que auxiliem o seu dia a dia, professor, e também o dia a dia de todos aqueles que têm interesse por temas voltados à educação e estão aqui, nesse instante, acompanhando essa palestra. Se existem outras pessoas de outras áreas aqui também, é porque tem interesse por esse assunto, espero que possa ser valioso para você e que possa trazer contribuições significativas na sua vida. O objetivo desse momento é basicamente, entre outras particularidades, claro, ajudar você a se conhecer e te mostrar caminhos que o ajude a vencer barreiras emocionais, para que você possa continuar evoluindo pessoal e profissionalmente. Bom, o que é inteligência emocional? Comece a refletir, comece a pensar. Apanhe nesse momento, pegue, se conecte com as suas memórias, se conecte com as suas lembranças, com o que você já ouviu falar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Por que ela é tão importante? Como desenvolvê-la? Quais as características de uma pessoa emocionalmente inteligente? Pensa comigo. Você já tem as respostas para essas perguntas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, você que está me ouvindo agora nesse instante, você sente curiosidade sobre pessoas que não conhece? Você conhece suas forças e as suas fraquezas, ou pontos de melhoria, como também podemos chamar? Quando você está chateado, sabe exatamente o porquê? Você sabe dizer não? Você sabe prestar atenção? Talvez possamos dizer que essas perguntas já configurem aquelas características que por vezes são marcas de pessoas emocionalmente inteligentes. Bom, o que é inteligência emocional então nesse sentido? Explico para você contando uma pequena historinha contida na obra Inteligência Emocional do autor Daniel Goleman, psicólogo, escritor e PhD da Universidade de Harvard, responsável por popularizar o termo inteligência emocional. Então, normalmente, quando vocês ouvirem falar de inteligência emocional, comumente as pessoas vão conectar com Goleman. Há vários outros pensadores em torno da inteligência emocional, mas Goleman foi uma pessoa, um expoente importante no seu processo de popularização. A historinha diz o seguinte, vamos lá, acompanhe comigo.
um guerreiro samurai, conta uma velha história japonesa. De acordo com ele, uma certa vez desafiou um mestre zen a explicar o conceito de céu e inferno. Mas o mestre zen, o monge, respondeu-lhe com desprezo. Não, como que ele contava? Não passas de um rústico, não passas de um rústico. Não vou desperdiçar meu tempo com gente da tua laia. Atacado na própria honra, o samurai teve um acesso de fúria e, sacando da bainha a espada, gritou: eu poderia matar-te por tua impertinência. Isso, respondeu calmamente o monge, é o inferno. Espantado por ver a verdade no que o mestre dizia, da cólera que o dominara, o samurai acalmou-se, embainhou a espada e fez uma mesura, agradecendo ao monge a intuição. E isso, disse o monge, é o céu. Queridas pessoas, o súbito despertar do samurai para o seu estado de agitação ilustra pra gente a crucial diferença entre alguém se ver presa de um sentimento e tomar consciência de que está sendo arrebatado por ele. Isso me faz lembrar daquela recomendação de Sócrates que a gente sempre ouve por aí, que diz assim: conheça-te a ti mesmo, né? Dirige-se a essa pedra de toque de inteligência emocional. A consciência de nossas emoções quando elas ocorrem, quando elas acontecem dentro de nós. É a capacidade de reconhecer e avaliar as suas próprias emoções e as dos outros, assim como a capacidade também verdadeiramente de lidar com elas. Isso é inteligência emocional. Na história que eu acabei de contar, podemos observar a atitude do monge e do samurai. O monge, com sua inteligência, ele sabia o que despertaria no samurai. E provavelmente sabia que provocar aquela sensação facilitaria o entendimento do samurai sobre o que ele veio perguntar. Ia fazer sentido para ele, porque experimentou a sensação. Isso indica uma percepção sobre o que se passa no outro. Esse monge, ele tinha essa percepção do que se passava no samurai. Já o samurai, podemos perceber o seu aumento de consciência, o seu aumento de percepção sobre sua emoção e ação, quando subitamente muda a sua postura, a partir da compreensão dos pensamentos e sensações dentro dele. Ele guardou a espada e agradeceu. Entendeu o que se passava dentro dele e a intenção do monge, a intenção do outro. Então esses aspectos, que muito bem ilustrado nessa história, nessa pequena ilustração, apontam na direção da inteligência emocional. E aí, nesse sentido, indo um pouco mais profundo sobre esse entendimento, até mesmo para você compreender como ela é constituída, as bases que a sustentam e as características que envolve, uma pessoa emocionalmente inteligente, recorro novamente ao próprio Daniel Goleman, grande responsável por popularizar a inteligência emocional, como mencionei anteriormente. Esse autor, ele posiciona a inteligência emocional como um conjunto de competências e habilidades fundamentais em 5 pilares. E aí, o primeiro pilar que nós temos é o da autoconsciência, também chamado de autoconhecimento. É saber o que sentimos enquanto as emoções se resolvem ou acontecem dentro de nós. Capacidade de reconhecer as próprias emoções. E aqui me faz pensar na importância de diferenciarmos emoção de sentimento. Emoção de sentimento. Ambos têm uma forte relação. Tá? Digo isso porque são as emoções que geram os sentimentos. E eles, por sua vez, podem acabar despertando outros tipos de emoções. Com base nessa premissa, é possível identificar as principais diferenças. A primeira delas é que as emoções dificilmente conseguem ser escondidas. Dificilmente nós conseguimos esconder as emoções, pois costumam ser visíveis no corpo de uma pessoa quando ela está sentindo raiva, medo, tristeza ou alegria, por exemplo. Isso porque comumente acontecem acompanhadas de reações orgânicas do corpo, suor, o choro, por exemplo. Além disso, são sensações que costumeiramente têm uma
Agora, quando se trata de sentimentos, eles acontecem na mente, então podem passar despercebidos por outras pessoas e durar muito mais tempo, como é o caso do amor, por exemplo. Segundo pilar, a administração das emoções, autogestão. Significa não suprimir as suas emoções ou repreendê-las. Você pode utilizar uma técnica que nós costumeiramente chamamos lá no nosso consultório, eu e minha sócia Camila Ed, de IADA. IADA. Com I a gente I de identificar, A de acolher, D de decidir, A de agir. Então, administrar as emoções significa você identificá-las, significa você acolhê-las, porque elas são parte de você. E tomar uma decisão, decidir sobre que ação você vai ter. O que você vai fazer em relação ao que você está sentindo naquele instante. IADA, lembre-se disso. Então é pensar, o que eu posso fazer para melhorar meus comportamentos, para ser mais assertivo? Ou o que esta emoção está tentando me mostrar? Então você procura refletir, pensar, né? O terceiro pilar trazido por Goleman, automotivação. Yes! Yes! Automotivação. Energia é ter a capacidade de estimular a si mesmo, sabe? A alcançar seus objetivos, as suas metas, a se manter confiante, sabe? Seguro, corajoso. E para que isso possa acontecer, para que isso possa ser despertado em nós, em qualquer um de nós, autoconhecimento e autovalorização são fatores importantíssimos para se automotivar. Buscar se conhecer, definir metas, se valorizar no trabalho, tudo isso gera pensamentos positivos e melhores resultados. Quinto pilar, terceiro pilar, quarto pilar, empatia. Quarto pilar, empatia. O que é a empatia? Basicamente, justamente você desenvolver aquela capacidade de você calçar os sapatos do outro para sentir onde o calo aperta, né? Mas será que você pratica empatia no seu dia a dia? Bom, o que envolve a empatia? O que consiste empatia na prática? É basicamente você ser um bom ouvinte, já revela características de uma pessoa empática. Suspender o julgamento, substituí-lo pela curiosidade. Não julgue, procure entender o contexto, procure entender as entrelinhas, procure saber o que se passa, sabe? É ter curiosidade pelo outro, ao invés de julgar o outro, de impor uma ideia que talvez seja uma inverdade em relação ao outro. É ter interesse em ajudar, honrar e respeitar a história do outro, né? Respeitar as diferenças. São características de alguém que tem esse pilar em processo de desenvolvimento ou bem aguçado. Quinto pilar, sociabilidade. É nele que a gente vê na prática o exercício e a concretude de todos os outros quatro, né? A sociabilidade é a arte do relacionamento, como você interage com o outro, né? As suas relações interpessoais. Bom, logo, a gente pode entender o quão importante é a inteligência emocional para todos nós, os benefícios que ela traz consigo e o perigo de não lapidá-la. Primeiro, porque desenvolvê-la a partir desses pilares nos ajuda a melhorar as nossas interações conosco, com a gente e com o ambiente. Segundo, nos ajuda a ter mais equilíbrio, sobriedade, paz, e com isso enfrentar os desafios da vida com mais facilidade. Terceiro, quando falhamos em desenvolvê-la, corremos um sério risco de nos tornarmos pessoas que ruminam perdas e frustrações, que sofrem demasiadamente por antecipação ou pelo que já aconteceu. Nos tornamos perfeccionistas e detalhistas e começamos a ter uma necessidade quase que neurótica de mudar as pessoas e dificuldade de nos colocarmos no lugar delas. Quarto, corremos o sério perigo de nos tornarmos pessoas que se cobram demais
e que aumentam as exigências para serem felizes, olha, nós acabamos nos tornando carrascos de nós mesmos, nós nos tornamos nossos próprios algozes. E isso é muito delicado, né? Isso serve, é algo que é muito democrático, qualquer pessoa pode sentir isso, pode sentir isso dentro de si, pode se ver com essas condições, com essa condição que eu descrevi, né? Então, enfaticamente, para quem é educador, para quem é professor, para quem é gestor, para quem atua no campo da educação em algum setor, ou para quem tem interesse na educação, o quinto elemento é extremamente importante, essencialmente para você, profissional do meio educacional, desenvolver sua inteligência emocional é muito importante porque te torna mais preparado para administrar suas ações didáticas, sabe? Te torna mais preparado para poder conseguir colocar em prática aquilo que é proposto nas bases, né, com base nos referenciais nacionais que nós temos. A própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tenho certeza que você já ouviu falar sobre ela. Tem interesse pela educação, já ouviu falar de BNCC? É um educador? Já ouviu falar de BNCC? É um gestor? Já ouviu falar de BNCC? A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens que são essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Propõe seu texto orientador 10 competências fundamentais dessas competências, onde pelo menos 2 delas vai, de uma forma muito elegante, tocar em questões emocionais, né? A competência 8 e a competência 9, dá uma folheada aí, dá uma pesquisada para você conferir. A competência 8, por exemplo, vai tratar justamente do seguinte, que é necessário, fundamental, contribuir para que esse estudante, para que esse aluno, para que esse aprendente tenha condições de conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com a autocrítica e a capacidade para lidar com elas. Aqui a gente tem uma chamada nítida, óbvia, gritante para o autoconhecimento, né? Nós precisamos possibilitar que este sujeito que está aprendendo de nós, conosco ali, ele se autoconheça, ele conheça a si mesmo. Olha lá o Sócrates de volta aqui, mais atual do que nunca. Competência 9 da BNCC vai tratar lá, vai trazer no seu recorte, exercitar a empatia. É fundamental que esse sujeito aprenda a exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar, né? Promovendo aí o respeito ao outro, aos direitos humanos, à diversidade. Ou seja, na competência 9 é uma outra convocação, é um grito ali de vamos lá, vamos trabalhar porque isso é fundamental, de exercitar a empatia, o diálogo, a resolução, conflitos e cooperação. Ou seja, até mesmo nos documentos legais, né, nos nossos referenciais nacionais, já não há mais um culto exclusivo ao como é que chama? Consciente intelectual, o QI, mas também o acolhimento dessas dimensões emocionais nesse processo, porque se percebe que é muito importante. Às vezes você vê pessoas que têm uma grande habilidade cognitiva, aprendem rapidamente, consegue, como que eu posso colocar, ter uma dinamicidade, né, ser eloquente, mas às vezes não consegue se relacionar com o outro, às vezes não consegue se entender o que se passa consigo. Então, isso também esses aspectos também serem considerados no ambiente escolar, ele é fundamental, né, para que essa pessoa possa ter uma formação mais totalizante, né, mais abrangente. E aí eu te pergunto, querida pessoa, como um professor, né, vai trabalhar essas competências em sala de aula, ou um gestor vai articular essas competências em suas ações, se pessoalmente nem mesmo ele as possui? Ei, ninguém dá o que não tem. Faz sentido para você? Quando você, especialmente no seio da educação, traz consigo uma boa gestão de suas emoções, você consegue verdadeiramente ouvir,
você ouve na essência, você ouve o outro, você ouve o não dito, sabe? Você consegue entender, você consegue agir mediante aquilo que o seu aluno, a comunidade escolar ensina. Quando você, especialmente no seio da educação, traz consigo uma boa gestão das emoções, além, né, desse ganho que eu mencionei para você anteriormente, você aprende a liderar, você aprende a inspirar as pessoas à sua volta. Você assume o controle do seu estado interior, não o controle sobre os outros, o controle sobre si mesmo. Professores, gestores, pessoas que trabalham com a liderança, o professor dentro da sala de aula, ele é um líder. Essa característica ela é fundamental. Para profissionais como nós, ter inteligência emocional bem trabalhada, né, ajuda a diminuir os níveis globais de estresse, né, globais de estresse no contexto profissional e, por sua vez, no contexto pessoal. Porque a gente aprende a administrar de uma forma mais adequada as nossas emoções, os nossos aspectos emocionais, as nossas reações emocionais. A gente aprende a demonstrar mais controle sobre as nossas atitudes, né? E a gente consegue manter mais tranquilidade diante de momentos de grande tensão, porque a gente aprende a lidar com as adversidades a partir de um princípio básico da resiliência. É muito importante que dentro desse contexto educacional a gente entenda, a gente precisa, isso é fundamental, que a gente compreenda, né? Que a gente perceba que cada pessoa é um universo emocional. E estar em sala de aula, estar no ambiente escolar, participar de vários universos emocionais. Isso faz sentido para você? Então, pensando nisso, como vocês podem lapidar, como vocês podem aperfeiçoar a sua inteligência emocional, né? Como vocês podem fazer, o que vocês podem fazer na prática da existência de vocês para que vocês possam aprimorar ainda mais a sua habilidade emocional, a sua gestão emocional, a sua inteligência emocional. Que aspectos, professor, que aspecto, gestor, que aspecto, querida pessoa que está diante de mim agora, aqui através dessa telinha, que aspectos podem te auxiliar? Bom, eu citaria para você o primeiro aspecto muito importante, o primeiro aspecto fundamental, irresistível, é conquiste a si mesmo. Conquistar a mim mesmo. Mas como, Valquíria? Como conquistar a mim mesmo? Bom, a partir do investimento no autoconhecimento. Invista em autoconhecimento. O autoconhecimento, escrevi eu aqui no livro que eu escrevi em coautoria. Autoconhecimento é basicamente a melhor maneira de definir os caminhos e os resultados que queremos alcançar em nossas vidas. Se permita saber quais são verdadeiramente os seus objetivos, os seus sonhos, onde você deseja chegar, ou seja, a sua visão, o que te move, quais são as suas qualidades, os seus pontos de melhoria, afinal de contas eles também são parte de você, aceite-os. Outra coisa muito importante nesse processo de autoconhecimento é você descobrir qual é a sua missão. Qual é a sua missão, querida pessoa? Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco, disse que nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades, em geral em nossas vidas, do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Descubra a sua missão. Aí você pode me perguntar, tá bom, legal, ok e tal, mas como, Val? Como, Valquíria, eu descubro a minha missão? É um exercício simples que você pode fazer, mas que você faz de forma contínua, vai aumentando a sua percepção, até que você tenha o grande certo, uau, descobri a minha missão. Interessante, não? Olhe ao redor. Olhe ao redor. Olhe o mundo ao redor. Olhe a vida ao redor. E observe o que te inquieta no mundo. O que te causa inquietação, o que te incomoda, sabe? Identifique, né? Identifique, registre, pá, é isso. Olhe para você em seguida e se questione, considerando os meus gostos, os meus dons, as minhas competências, de que maneira eu posso contribuir para resolver esse problema, essa dificuldade, essa situação.
sabe? Se coloca aí na jogada, afinal a vida é sua, a missão também é sua. Você joga um olhar para fora e depois um olhar para dentro. Olha que legal, nossa, tive esse insight agora, gostei disso, vou até anotar para não esquecer. Olhe ao redor, observe o que te inquieta, perceba, identifique, em seguida, olhe para si e se pergunte como que com as suas habilidades, com seus dons, com seus talentos, você pode ajudar a resolver, a minimizar, sabe, esse problema que você identificou, essa dificuldade, essa situação em si. Eu pessoalmente fiz esse movimento, num processo de busca de mim, num processo em que eu olhei para mim, eu percebi o que me inquietava, o desconhecimento das pessoas, sobre como aproveitar todo o seu potencial de aprendizagem, e sobretudo reconhecer as suas emoções e não serem reféns delas. Quando eu percebia a inabilidade das pessoas nesse processo, isso me inquietava muito, até a mim mesmo, porque eu precisei aprender, É um processo de aprendizagem, é um exercício cognitivo e emocional para você desenvolver, Você tem inteligência emocional aí, talvez você precise trabalhar um aspecto ou outro para aperfeiçoá-la, Então, quando eu fiz esse movimento, eu descobri qual era a minha missão. E hoje eu tenho convicção de que a minha missão é inspirar pessoas e organizações ao aprimoramento contínuo, a partir da gestão dos seus processos cognitivos e emocionais. E aí eu percebi quais ferramentas me permitiriam possibilitar isso, me permitiriam viabilizar isso. E eu descobri que a docência e a terapia é o universo, é as ferramentas que eu tenho na minha caixinha existencial para poder ajudar a resolver aquilo que me inquietava no mundo. Então, descobrir a sua missão vai fundamentar a sua profissão, vai fundamentar a sua carreira, vai ajudar a trazer fortalecimento emocional para você. Um segundo aspecto muito importante: expresse os seus sentimentos. Expresse os seus sentimentos. A inteligência emocional pouco trabalhada compreende não apenas as explosões, mas também a dificuldade de expressar aquilo que sente. Isso dificulta que você mesmo e as pessoas à sua volta compreendam as suas atitudes, as suas motivações, os seus comportamentos. Busque, ainda que aos poucos, demonstrar as suas emoções, falar sobre os seus sentimentos. Entre na arena da vida e se permita ser visto. Falar em arena, isso me fez lembrar de uma autora que eu gosto muito, chamada Brené Brown. Na obra A Coragem de Ser Imperfeito, Brené escreveu o seguinte: ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar, aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso, querida pessoa, é viver com ousadia. Isso, querida pessoa, é viver com ousadia. Querida pessoa, acolha as suas imperfeições. Perdoe-se quando falhar, tá? Redirecione o seu olhar e siga em frente. Continue caminhando o caminho. Continue caminhando o caminho. Você não tem que ser perfeito, acertar sempre. É claro que é importante estar buscando melhorar, claro, isso é fundamental. Mas tenha paciência com o seu ritmo. Qualidade melhor que quantidade. Tenha paciência com o seu ritmo, com as suas condições. Aceite-se verdadeiramente como és e permita que lhe façam companhia nesse processo. Nesse mesmo texto, a gente pode ouvir um termo chamado vulnerabilidade. Brené Brown fala sobre isso, vulnerabilidade. Você já parou para pensar como você pode aproveitar a sua vulnerabilidade dentro do contexto da sala de aula, dentro das suas experiências, das suas ações didáticas? Nesse mesmo texto que eu citei para você de Brené Brown, é um livro que eu super recomendo, A Coragem de Ser Imperfeito,
A gente viu sobre vulnerabilidade. Ou seja, você já pensou em aproveitar esse aspecto na sua sala de aula, no seu contexto de sala de aula? Na nossa lembrança de experiência estudantil, nem sempre aprendemos com quem sabe mais. Aprendemos com quem se conectou melhor conosco. Pensa naquele professor inesquecível na sua vida. É uma verdade essa premissa que eu acabei de compartilhar com você. O que você tem feito ou pode fazer para se conectar melhor com o seu aluno? Um imprevisto, uma história sua compartilhada em sala de aula, eu não sei, mas eu vou buscar me informar. Que tal aprendermos juntos? Um momento de descontração. O quanto você tem se permitido ser vulnerável em sala de aula e se mostrado de verdade. Isso faz parte da dinâmica educacional, sabe? Isso não te faz fraco, isso não te faz menos competente, isso te torna corajoso, real, e isso conecta, isso promove conexão entre as pessoas. Terceiro aspecto muito relevante, invista em autocuidado. Para que você possa aprimorar a sua inteligência emocional, invista também nesse aspecto, invista em autocuidado. E investir em autocuidado implica, primeira coisa, se planejar. Faça uma lista de tarefas, das atividades que você tem que fazer, anota tudo. Defina entre elas a sua prioridade, se organiza. Isso te ajudará a se manter em paz, te ajudará a manter aquilo que é externo, que é material, sob controle. Não fazer isso pode resultar em sobrecarga, em confusão emocional. Quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Então por isso que é muito importante conservar isso daqui organizado. E quando você se planeja, pega um caderno e anota, uma vida que vale a pena viver merece ser registrada. Nada de folhinha solta em qualquer lugar. Pega um caderninho ali e anota. Anota aquilo que é essencial, o que você precisa fazer, o que você precisa colocar aos seus olhos. Outra coisa, tenha um momento para relaxar durante o dia. Você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Se trate com carinho, cultive o bem-estar. Pode parecer óbvio, mas quando foi que você reservou tempo no seu dia cheio, né, para simplesmente sentar e pensar sobre a simplicidade da vida? Qual foi a última vez que você sentou, sabe, relaxou e ouviu uma música, né, ou se permitiu fazer um outro hobby que você tenha? Se permita. Uma outra questão que é muito importante dentro desse contexto de autocuidado, se concentre no que você quer e não no que você não quer. Ao invés de dizer, eu não quero ficar nervosa, foque em, eu quero ficar calma. Queira, né? Verbalize aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Isso porque o não, ele tem um efeito muito significativo nos nossos processos. Por exemplo, pense em não. Né? O não, ele existe apenas na linguagem e não na experiência real. Um exemplo clássico é, pense em não. Vem alguma coisa na sua mente? Provavelmente não. Agora eu vou lhe pedir, não pense na cor azul. Não pense num elefante rosa. Eu pedi para você não pensar em azul e eu pedi para você não pensar no elefante rosa. O que você fez? Aposto que você pensou. Procure falar no positivo, tá? Porque quando você atribui o não na sua construção, a sua mente é como se ela fosse cortar ali a palavrinha não, ela vai considerar o que vem depois dele. É igual quando eu disse, ao invés de você dizer, eu não quero ficar nervosa, corta o não, o que sobra? Eu quero ficar nervosa. O que vai acontecer? Você vai ficar nervosa, você vai ficar nervoso. Agora se você diz, eu quero ficar calma, nada altera essa frase. Se você quer ficar calmo, você tem todo o potencial para ficar calmo. Tá? Então procure falar no positivo, o que você realmente quer, o que você deseja. Outro aspecto extremamente importante, tenha uma rotina. Estabeleça horários fixos para começar e para terminar as ações da escola. Não, evite levá-la para o travesseiro. Viu? Eu ia utilizar um não aqui, ó. Tira o não. Evite levá-la para o travesseiro. Outro aspecto muito relevante,
Seja diferente de uma esponja. Saiba filtrar o que é essencial. Dê uma oportunidade para meditação em sua vida. É uma outra sugestão muito importante dentro desse contexto do autocuidado. Quando meditamos, acalmamos a nossa mente e geramos ferramentas internas para lidar com o estresse do dia a dia. Tem vários aplicativos que você pode utilizar, que você pode experimentar para ingressar nesse universo da meditação. Um exemplo dele é o Medite-se. Medite-se é uma meditação guiada. É narrado por Tadashi Kadomoto. Ele é terapeuta que faz treinamentos comportamentais, enfim. Muito interessante, conheça. O Zen é um outro aplicativo também que nos possibilita essa imersão. O Meditopia, o Lojong, tá? São aplicativos que ajudam você a se familiarizar com esse contexto da meditação e começar a apreciar essa arte que faz tão bem internamente, a gente fica tão sereno. Querida pessoa, lembre-se sempre de se lembrar de nunca esquecer que no futuro pode ser que os nossos alunos até esqueçam o que a gente ensinou para eles em termos técnicos, mas eles sempre se lembrarão de como nós os fizemos sentir. Cuida de você, para que você possa cuidar ainda melhor do seu próximo. E certamente você inspirará outros nessa mesma direção. Para a gente poder encerrar, eu te pergunto, qual é o primeiro passo que você vai dar agora, nesse instante, para aperfeiçoar sua inteligência emocional? Vai lá! Faz acontecer. Você pode. Viva, querida pessoa. Gratidão por me ouvir. Um forte abraço e até a próxima. Bye!